Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, muito obrigada por conversar conosco. Ministro, já queria saber de imediato do senhor qual é a análise inicial que o senhor faz desse novo modelo de regras fiscais apresentadas pelo ministro. Considerou positiva ou não, ministro? Olha, José, primeiro, obrigado pelo convite, é um Boa prazer participar do tarde. seu programa. Olha, na minha avaliação, é muito positiva a regra fiscal que foi anunciada, né? Eu acho que atendeu as expectativas dos analistas e, particularmente, do mercado financeiro, que haveria uma regra de controle de gastos, né? O governo não optou por sugestões que tinham sido feitas, inclusive por alguns economistas, que a âncora fiscal fosse a dívida. Isso seria um erro, porque a dívida seria uma âncora fiscal frágil. A âncora fiscal adequada é aquela que o governo tem controle sobre seus componentes. E na dívida não tem, porque a dívida pública pode aumentar por uma fuga de capitais que gera uma depreciação cambial, ou por um aumento da taxa de juros, ou por algum acidente climático, um desastre que leve à necessidade de socorrer populações atingidas, uma decisão do Supremo, por exemplo, aumentando os gastos com precatórios, e, portanto, a âncora não é uma melhor âncora, desculpa, a dívida não é a melhor âncora. Tanto assim que nem na Europa funcionou. Na Europa ela é âncora, tem uma regra, os países membros do euro não podem ter uma dívida pública maior do que 60, 70% do PIB. E ao longo do tempo, vários países deixaram de cumprir essa regra, inclusive a austera alemã. A Alemanha, né? A França não cumpriu, o Reino Unido também, sem falar na Itália. Certo? Então, eu acho que é uma proposta na direção correta. Certo? A questão é qual é o seu efeito realmente na mudança de expectativas, né? É possível conduzir essa regra nos termos em que está posta, né? Aí eu começo a ver problemas, certo? Claro, o mercado financeiro reagiu positivamente, a bolsa subiu, o dólar caiu, porque essa é a reação inicial dos traders, né? E os traders, como se diz em bom português, reagem na lata. E nesse sentido foi recebido como uma coisa positiva. Agora, os economistas dos bancos e das consultorias vão se debruçar sobre as regras e sua viabilidade. Aí eu acho que a coisa começa a complicar. Não é um desastre, não vai dar errado, mas não é como o governo, a meu ver, está anunciando. Por exemplo, né, eles dizem que o Brasil vai provavelmente recuperar o grau de investimento que perdeu em 2015, com o desastre do governo Dilma. Né? A experiência mostra que um país que perde o grau de investimento leva de 10 a 20 anos para recuperar. E, portanto, isso não está no horizonte de médio prazo com o Brasil. Primeiro, porque a dívida pública e sua proporção com o PIB vai continuar crescendo. Não é? E o país continuará constituindo um país de alto risco fiscal. Porque para estabilizar essa relação entre a dívida e o PIB, é preciso um superávit primário de 2,5% a 3,5% do PIB. A proposta do governo, correta, né, é de gerar um superávit primário em 2025 e de apenas 1%. Né? Portanto, eu acho que as agências de classificação de risco não se convencerão, seja qual for o apoio do governo, para rever a sua classificação de risco do país. Né? Esse é um ponto. Outro ponto é a regra que diz que se não cumprir a norma de que a despesa não pode passar de 70% da receita, no exercício seguinte, essa regra é mudada para 50%. Ora, se você considerar a rigidez orçamentária do Brasil, em que 93 a 95% dos gastos federais primários são despesas obrigatórias em previdência, saúde, pessoal, educação e programas sociais como Bolsa Família. Não tem flexibilidade. Né? Para você ter uma ideia, o Brasil tem apenas, digamos assim, 5% do orçamento para o governo conduzir uma boa política fiscal pró-crescimento, pró-redução da desigualdade, pró-redução da despesa, que são funções básicas de um Estado moderno, né, que tem um bom sistema de bem-estar social. Ora,
5% não é capaz de gerar essa flexibilidade. Para você ter uma ideia, Rosela, no mundo a média é 50%. Os governos têm metade do orçamento para exercitar políticas públicas adequadas. Certo? Então, eu acho que, a menos que o governo esteja pensando em enfrentar essa questão, né, do gasto obrigatório, e algum dia vai ter que acontecer, eu acho que em algum momento vai ter dificuldade. E, portanto, eu acho que a visão dos traders, que hoje se manifestou no comportamento da Bolsa e do câmbio, do dólar, provavelmente vai ter uma mudança quando os economistas fizerem suas análises. A questão é saber, os economistas vão influenciar os traders? Isso ninguém pode dizer. Em muitos casos não influencia, os traders fazem sua própria avaliação de risco e esquecem a opinião dos seus economistas. E isso é um ponto crucial, né, ministro, para que se chegue ao que tanto se fala, espera e se cobra, que é a redução dos juros. O que vem se dizendo o tempo inteiro no mercado, e o recado do Banco Central nesta semana na ata do Copom foi justamente de que é preciso ver não só a âncora fiscal, mas essa leitura que vai ser feita depois, qual vai ser essa reação para saber se o cenário vai permitir essa redução dos juros. O senhor acredita que da forma que esse arcabouço foi apresentado, essas novas regras foram postas, elas realmente vão contribuir para um cenário de redução dos juros no país? Acredito que não, Eusian, porque por hora é um programa. É um bom programa, está na direção correta, mas não passa de um programa, com declarações de intenções corretas, ao meu ver. O que vai funcionar como arcabouço fiscal é o que for aprovado pelo Congresso. E aí tem um grande desafio, né? Porque, corretamente, o arcabouço fiscal diz que não haverá exceções. Certo? Até me surpreendi, porque o Lula sinalizava que investimento não deveria estar nessa regra. Certo? Agora, qual vai ser a atitude do Congresso? A gente sabe que o Congresso brasileiro é pró-gasto. A maioria dos parlamentares acha que não tem problema de gastar. Sempre vai ter dinheiro. E o gasto, sobretudo nos parlamentares do PT, promove o crescimento do país. Né? Então, você vai ter uma série de pressões, de lobbies, tanto do setor privado quanto do governo, para criar exceções. Então, vão dizer que não tem que incluir o investimento nisso aí. Daqui a pouco a gente vai ver a Gleisi Hoffmann fazendo uma declaração dessa. Certo? Outros vão dizer, não pode limitar ciência e tecnologia, que já perdeu muito, não pode limitar cultura, e assim por diante. Se isso vier a acontecer, e o governo não conseguir uma articulação e um entendimento com os líderes, que ele deve resistir a essas pressões corporativistas, inclusive do setor privado, fornecedores do governo vão querer que não tenha limite para investimento. Né? Então, aí eu acho que não tem espaço para baixar a taxa de juros, vai ser até pior, né? Porque nesse caso, espero que não seja esse o cenário, o arcabouço fiscal viraria uma tábua de pirulitos, cheio de furos, né? E aí não funciona, voltaríamos ao estágio atual de grande risco de explosão na trajetória da dívida pública, certo? Então, isso está para ver, né? É difícil dizer o que vai acontecer. Tanto o presidente da Câmara quanto o Senado estão fazendo juras de amor em favor das regras do arcabouço fiscal. Tudo bem. Agora, eles vão conseguir, né, coordenar os seus liderados para que resistam às pressões corporativistas que eu falei aqui? É a ver, né? Finalmente, duas coisas. A primeira, dificilmente esse arcabouço fiscal estará aprovado no Congresso antes de junho, né? E, portanto, até lá o Banco Central não pode considerar. Em segundo lugar, não é o arcabouço fiscal o único fator que hoje impede uma queda expressiva, ou por menor que seja, da taxa de juros. Você tem pressões de demanda, ao contrário do que dizem os membros do governo, que essa é uma inflação de oferta, né? E não de demanda. É de demanda também, porque os serviços, a inflação dos serviços, está rodando a 8% nos últimos 12 meses. Isso é claros sinais de um mercado de trabalho aquecido e, portanto, de pressão de demanda. Em segundo lugar, o raciocínio está equivocado. O Banco Central tem sim o dever
de evitar os efeitos secundários de um choque de oferta. Por exemplo, se o preço do petróleo sobe porque recrudesce a guerra lá na Ucrânia, não é só o aumento do petróleo no preço dos combustíveis, porque isso vai influenciar o preço dos transportes, os preços da indústria química e assim por diante. O Banco Central tem que agir para evitar que esses efeitos secundários contaminem a inflação doméstica. Portanto, Ma- tem muita coisa a acontecer além da aprovação desse arcabouço fiscal. Repetindo, está na direção correta, foi surpreendentemente positivo, mas tem muita água ainda para correr por baixo dessa ponte, a meu ver. Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Até a próxima, ministro. Até a próxima, Rosé. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de você e do seu programa.